Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do nosso adversário de hoje pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023. Este é o raio-x do adversário, trazendo o time cuiabanista. O time cuiabanista, né? Cuiabano não, viu, Rasta? Cuiabano é que nasce na capital do Mato Grosso. O time cuiabanista, o Cuiabá, que é o nosso adversário deste sábado às 16 horas, lá na Arena Pantanal. O Bahia que vai aí fazer um roteiro fora da Fonte Nova, um roteiro fora de casa aí, contando com jogos da Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. O Bahia jogará pela segunda vez, pela terceira vez na história, com esse time que foi fundado em 2001, um time que foi fundado por um ex-jogador, Luiz Toffoli, um atacante, um centroavante. Não tem tanta história do Luiz Toffoli não, do gaúcho. Aliás, ele é gaúcho porque ele nasceu lá no Rio Grande do Sul, lá em Canoas. Ele de fato era gaúcho. Quando terminou a sua carreira, ele criou uma escolinha de futebol, a escolinha do gaúcho, lá em 2001, que data também a data da fundação do Cuiabá Esporte Clube. 2 anos depois, só que o Cuiabá passou a ter o nome que tem hoje e o escudo que tem hoje. Antes também era um outro escudo. Foi o ano que ele disputou o primeiro campeonato de Mato Grosso, em 2003, e foi campeão. Aliás, ele já tem 12 títulos em uma curta história aí, são 2001 para 2023, são 22 anos aí de história, quase 22 anos, porque ele foi fundado em 12 de dezembro de 2001, então ele ainda vai completar 22 anos de história, mas profissionalmente mesmo ele deve ser só 20, né? Porque foi o ano que ele ingressou na Série A do Campeonato Mato Grossense, passou um período também fora aí por conta de grana, mas já é um clube SAF, é um dos clubes brasileiros que já faz parte da Sociedade Anônima do Futebol e conseguiu alguns títulos importantes aí, conseguiu ganhar 2 vezes a Copa Verde, que lhe deu acesso à Copa Sul-Americana pela primeira vez, primeiro torneio internacional dessa equipe, e na Copa do Brasil, mais longe que ela chegou foi uma quarta de final. E quem foi que tirou o Cuiabá das quartas de final, Rasta? Quem foi? Quem? O Grêmio. O Grêmio agora adora estragar a brincadeira das pessoas nas quartas de final. É também o adversário do Bahia nessa quarta de final, na próxima quarta-feira, que já lhe tirou pelo menos umas 3 vezes aí, exatamente nesta fase. O Cuiabá só chegou até ali, provavelmente porque o Grêmio foi o seu adversário. Então, nesse Campeonato Brasileiro, o Cuiabá já disputou, está na terceira temporada, né? Jogou 2021, o ano que o Bahia caiu, e jogou 2022, está na sua terceira temporada também, fazendo a mesma campanha que ele fez nas anteriores. Eu lembro que em 2021, o ano que o Bahia caiu, o Cuiabá foi o 15º colocado, 15º com 47 pontos. O 16º foi o Juventude que teve aquele errinho básico contra o Bahia que lhe permitiu aquele empate. O Bahia poderia ter vencido e poderia não ter caído naquele ano, mas a arbitragem naquele ano ajudou bastante o Bahia, e o Bahia foi rebaixado junto com o Grêmio. E o último colocado foi quem? Foi a Chapecoense, se eu não me engano. Não foi a Chapecoense? Acho que foi a Chapecoense que foi o último colocado naquele ano. Ou seja, 2 times verdes ficaram imediatamente fora e um time verde caiu de imediato. Em 2022 aconteceu a mesma coisa. O Cuiabá dessa vez foi o 16º colocado, foi o porteiro ali, ficou com 41 pontos. A linha de corte da Série B do ano passado foi 41 pontos e o Ceará caiu com 37, sendo o 17º colocado. O Coritiba foi ali o outro time verde que ficou na rabeira na 15ª colocação, e o último colocado foi um time verde, a Juventude. Juventude foi o lanterna e acabou caindo para a Série B desse ano. E esse ano temos pelo menos 3 times verdes aí na zona de rebaixamento, né? Tem o Goiás, tem o América e tem o Coritiba, que é o último. Então essa configuração pode acontecer novamente esse ano, e eu espero que o Bahia não esteja naquele bolo, porque nesse momento o Cuiabá e Bahia estão jogando o mesmo campeonato, o
campeonato de quem vai fugir do rebaixamento. O Cuiabá tá levando vantagem em relação ao Bahia, porque está jogando em sua residência, porque tem um triunfo a mais que o Bahia, porque tem 3 pontos a mais na tabela que o Bahia. O Bahia tem 12 pontos, o Cuiabá tem 15, com 4 triunfos. Inclusive, esses 4 triunfos foram construídos basicamente fora de casa. 3 desses resultados foram fora de casa, venceu o Goiás. No último jogo, foi o primeiro que ele venceu dentro de casa e foi o primeiro que ele conseguiu um placar elástico, 3-0 contra o Santos, que está também vivendo um inferno aí na sua recente história. E venceu o Cruzeiro fora de casa, e o outro triunfo que ele teve fora de casa foi o América Mineiro. Olha aí, venceu o América Mineiro fora de casa, o Cruzeiro fora de casa, o Goiás fora de casa e o Santos dentro de sua residência. Então tem 4 triunfos dentro de sua tem 4 triunfos na tabela de classificação, enquanto o Bahia só tem 3. E fora de casa o Bahia só venceu uma, que foi exatamente contra o Vasco. E de lá pra cá só tem 2 triunfos dentro de casa, e daquele jeito que a gente sabe como é os triunfos do Bahia. Mas o Bahia não pode dar mole para o Dourado. Isso porque o mascote do Cuiabá Esporte Clube é o Peixe Dourado. Aliás, que mascote nada a ver, né? Inclusive, nada a ver, o mascote é o Peixe Dourado. Cada mascote estranho, mas a gente também não pode falar muito de mascote não, porque o nosso mascote também não é lá essas Coca-Cola toda não. O nosso mascote parece aqueles personagens da Carreta Furacão, sabe? Às vezes eu penso que o Bahia poderia utilizar o mascote para poder ficar fazendo aquelas dancinhas quando o ônibus do Bahia chega até a Fonte Nova. Podia ter aquele mascote, e os dois, né, a Mulher Maravilha e o Super-Homem atrás do buzu do Bahia, fazendo aquela dancinha do Carreta Furacão, porque parece um personagem da Carreta Furacão. Mas eu não sou contra não, eu acho que o mascote do time tem que ser fiel ao que é o original desenhado lá na história, que é aquele que foi desenhado por Ziraldo. Eu acho que tem que se manter ele, porque tem um movimento aí recente de ficar fazendo os mascotes virarem tudo com cara de brucutu. O mascote do Vice mesmo é um leão que parece mais um cachorro, sabe? Antigamente o mascote do leão parecia o Scooby-Doo, sabe? O Scooby-Doo, aqueles cachorros lá do desenho animado. Aí deram bomba a ele ficou agora com a cara do Jordan Matheus, o cara lá do Comedy, que inclusive eu gosto pra caramba de assistir os vídeos do Jordan Matheus. Até fez um vídeo lá, quando ele fez aquela frase lá: temido ao ponto de eles não pronunciarem o nosso nome. Aí faz a cara séria assim, o Jordan Matheus. Parece o mascote do Vitória, igualzinho o Rasta. Mas tirando o Vitória do nosso vídeo, a gente tem hoje um jogo de 6 pontos, onde o Bahia não pode perder, porque senão poderá voltar à zona de rebaixamento. O Bahia que na segunda rodada foi só a única rodada que eu vi o Bahia na zona de rebaixamento. Depois eu não vi mais o Bahia nessa zona, e tá toda a rodada perigando voltar para essa zona maldita. Só que os nossos coleguinhas, né, Goiás, Corinthians principalmente, têm contribuído para que o Bahia ficasse fora da zona de rebaixamento. No último jogo o Bahia acabou perdendo a posição exatamente para esse Cuiabá, esse adversário de hoje, que deu simplesmente 3 cocos no outro peixe, né? Uma briga de peixe. O Peixe Santista perdeu pro Peixe Cuiabanista e tomou logo 3 cocos, o que fez com que o Cuiabá subisse de posição, fosse para 15º colocado, se eu não me engano. O Bahia 14º, né? 14º colocado, nem sei, 14º com 15 pontos. O Bahia ficou ali na 15ª colocação, se eu não estiver enganado, né? Depois eu vou conferir caso tenha uma diferença aí, porque eu acho que o porteiro hoje da zona de rebaixamento é o Corinthians, na 16ª colocação, com os mesmos pontos do Tricolor. Mas e o Tricolor? Como é que vai para esse jogo? O Bahia vai ter a ausência do Cauli, que é o seu melhor jogador em campo, tá ali com 56 jogos feitos nessa temporada, 29 pelo Ludogorets, né, o time búlgaro que ele jogou lá na Europa, e mais 27 jogos pelo Tricolor, 56 jogos na temporada. No último jogo contra o Grêmio, na Copa do Brasil, sentiu, não vai jogar essa partida, provavelmente pensando no jogo da Copa do Brasil. E o Bahia vai colocar quem no seu lugar? Porque não tem. O Bahia tá aí 6 dias de anúncio de janela de transferência de jogadores aberta, a segunda janela aberta, e não anuncia ninguém. Ninguém chegou. Existem rumores de que o Gilberto, lateral direito,
poderia ser anunciado ontem, na sexta-feira, não foi anunciado, e também não tem outro anúncio, não tem nada oficial até então, ainda que o Gilberto tivesse sido anunciado, provavelmente não estaria reforçando o Bahia para esse jogo, e o Bahia já sai muito atrás lá ele nessa segunda janela, porque é o time que não está disputando lá o G4, não está lá disputando o G6, está disputando aqui o G6 do final, o G6 que o Bahia está disputando é o G6 de fim da tabela, e não, ao invés de ter chegado um pacote de jogadores nesse momento, nesse primeiro dia de abertura de janela, o que se viu foi saída de jogadores que, inclusive, está fazendo falta, já que era um substituto imediato do senhor Cauli, que não vai jogar nessa partida. Quem vai entrar no lugar do Cauli? Essa notícia, essa é a informação que todo mundo vai querer saber. Qual será a escalação do senhor Renato Paiva? Do outro lado tem o Clayson, que foi jogador do Bahia, que foi jogador do Cuiabá e que retorna ao Cuiabá e poderá jogar nesta partida contra o Bahia. Não sei se o técnico português lá, o português do Cuiabá, vai escalar o senhor Clayson, mas se ele entrar em campo, será mais uma vez um adversário que terá um jogador ex do Bahia, e que nós poderemos sofrer um gol de ex-atleta do Bahia, que é uma coisa muito comum. Aliás, o que é comum no Bahia? Erros individuais, tomar gol no final da partida e ex-atletas do Bahia fazer gol no Bahia. São as coisas que acontecem com uma certa frequência no Bahia. Espero que não, espero que o Bahia vença com trancos e barrancos, consiga vencer, consiga implementar um jogo que neutralize o senhor Davidson, que é um jogador com certeza muito talentoso e não vai desperdiçar a chance de encontrar. Aliás, ele não vai desperdiçar a chance e depois ele vai na coletiva dizer: me perdoe, Bahia, eu sou torcedor do Bahia, vai vestir a camisa do Bahia, vai chorar, eu não queria vencer, eu não queria fazer 3 gols no Bahia. Aquele cara é estranho, aquele cara tem problemas, eu não sei não, viu? Mas é isso aí, esse foi o raio-x do adversário. Bora Bahia, bora Barruts, grosso fui.